Oi gente, meu nome é Átila Muniz, eu sou tripulante de navio de cruzeiros. É por causa disso que eu conheço um monte de cidade do Alasca e em cada cidade eu conheço muita coisa também. Hoje a gente vai para Juneau, a capital do Alasca. Logo que você chega pelo porto, uma coisa que chama atenção são as várias placas espalhadas pela área contando a história da cidade. O legal são que as placas são ao ar livre, dá para ler tudo enquanto você caminha pelo porto. De todas elas, o que eu achei mais curioso foi a história de Patsy Ann, uma cachorrinha famosa ali da década de 30. Ela meio que sentia quando o navio ia chegar, ficava lá no porto, e aí tinha vários piers, e ela sempre ficava, ela meio que adivinhava onde o navio ia atracar, ela ficava esperando no pier onde ele ia chegar. Durante muito tempo, o principal meio de transporte para chegar a Juneau era pelo mar, e até hoje isso continua sendo muito importante. Não existe nenhuma outra estrada ligando Juneau ao resto do Alasca. Só dá para chegar de barco ou de avião. Inclusive, Juneau é a única capital dos Estados Unidos sem acesso rodoviário. O mar nessa região é meio traiçoeiro. O fundo do oceano é tão acidentado quanto as montanhas. Em alguns pontos é muito profundo e de repente fica raso do nada. Essa mudança rápida cria várias áreas perigosas para a navegação. Em média tem uma estatística de um barco para cada 3 habitantes. Foi justamente por causa dessas condições que aconteceu o maior naufrágio da história do Alasca ali. Em 1918, o navio Princess Sophia afundou, causando a morte de 353 pessoas. Falando sobre o nome da origem da cidade, é por causa de Joe Juneau, um dos primeiros mineradores de ouro ali na região. Foi por volta de 1880 que ele ficou oficialmente conhecido como descobridor do ouro, como acontece em muitos lugares, mas na verdade a gente sempre sabe, né, que é sempre algum nativo que mostra para esse povo onde o ouro está. Juneau virou capital durante a Corrida do Ouro, mas hoje ele é a terceira cidade maior do Alasca, porque depois da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta do petróleo, muita gente começou a migrar para Anchorage e Fairbanks, que cresceram mais rápido e acabaram ficando maiores do que Juneau. Se você quiser se aprofundar mais sobre a Corrida do Ouro, eu recomendo assistir outro vídeo que eu fiz aqui sobre a Ilha de Douglas, que é ali do lado, só é ligado por uma ponte. Lá eu conto a história com mais detalhes e mostro também as ruínas do que foi a maior mineradora de ouro do mundo naquela época. Uma curiosidade, lá existe o departamento de pesca e caça e alguns funcionários públicos literalmente trabalham no mar, diferente da gente, né? Lá o funcionário público lá enfrenta vento de quase 100 km por hora, frio intenso, os dedos praticamente congelando. Ao longo do vídeo eu vou caminhando com vocês sobre Juneau. Primeiro eu vou mostrar algumas áreas de compras, lojinha, comércio local. E depois eu começo a mostrar os pontos centrais que podem ser interessantes para visita, como igreja, museu e galeria. Se você estiver interessado no Mendenhall, no Parque Mendenhall, que é o principal atrativo de Juneau, e aí já tem um outro vídeo no canal. Olha, então tá aqui o porto de Juneau. Olha, 500 mil navios. Esse edifício vermelho é o edifício do bonde, do trem. Ai, como é que chama? Teleférico. Que vai pra... Gente, é $55 para poder ir lá pra cima, ou seja, mais de R$300. É o mesmo preço de uma calça jeans para uma menina de 16 anos. Essa rua aqui é uma rua de compras, lojas de lembrancinha, etc, etc, etc. E aí tem uma joalheria aqui, uma do lado da outra. Tem um cartaz aqui, olha, que diz aqui, olha, bracelete grátis. É só você, aqui na F também tem a mesma promoção. É só você entrar, pedir o bracelete grátis e pronto. Olha isso aqui, trocadilho interessante. Fur quer dizer, essa coisa aqui, tipo, felpudo, alguma coisa assim, tipo, esqueci o nome. E aí tem um biquíni para aquecer a chaninha. E aqui tem uma sunga para aquecer o piu-piu. $50. De novo, mais de R$300. Aqui nessa joalheria, toda vez que eu passo, tem esse cachorro, que eu acho que ele até é de mentira, mas ele é de verdade. Olha só que gordura. É de verdade, olha só. Nesse cruzamento aqui você encontra a biblioteca pública, que é um prédio que parece um estacionamento, olha. E do alto aqui, tô no 4º andar. A biblioteca fica no 5º, consegue-se ter uma visão um pouco melhor dessa área aqui portuária. Ó, tem um teleférico ali, lá em cima. E todas essas ruas aqui são ruas de lembrancinhas. E várias delas tem uma coisa assim que se chama... Eles têm uma promoção que tá escrito na porta assim: pega aqui o seu presente grátis. Aí te dão uma bijuteria assim vagabunda com ou desenho de navio, ou desenho de baleia. Eu já peguei vários, meu filho. Só que é bem vagabundo. Claro que é uma coisa que sem valor. Ó, e essa rua se estende, mas a visão panorâmica é muito bonita, eu acho. Olha, isso aqui que você vai ganhar de lembrancinha das lojas. Esse aqui eu achei bonitinho, da F, ó. É um rabo de baleia. E aqui eu ganhei também um barquinho de uma outra loja, já esqueci qual que é. E tem mais umas bugigangas aqui também na minha bolsa. Olha, quando a gente é tripulante de navio, a gente não sabe direito que dia da semana que é. Eu fui agora usar a internet
da biblioteca tava fechado, não tava entendendo por que o elevador não levava até o 5º andar. Aí eu fui lá no celular, hoje é domingo, meu filho. E aí domingo a biblioteca não abre. Mas foi bom também que eu fiquei andando aí sem rumo, vi umas casas. Aqui, ó. Agora já tô me aproximando do porto. Aqui tem essas ruazinhas assim também, ó, que são essas casas que são acessíveis pela escadaria. Fico imaginando como é quando a pessoa traz compra, né? Deve ser complicado se a pessoa é idosa e mora numa casa assim desse tipo. Olha aqui o nome dessas bebidas aqui, desse bar, olha só. Cheap sheet, cocô barato, cocô normal, regular sheet, expensive sheet, cocô caro. E aqui, olha só, tem uma bebida que eles chamam, que é típica daqui, que chama peito de pato, duck fart. Depois eu deixo na descrição do vídeo os ingredientes, mas eu esqueci o que é. Ó, tem tudo trabalhado em forma de, por causa do peito do pato. Mas eu lembro que são 3 bebidas e elas não se misturam. Eu não tô acima do peso, eu tô enriquecido com chocolate. Essa aqui é uma loja de produto de chocolate e tem desconto para tripulação, então de 15% mais ou menos. Peguei uns biscoitos ali, os biscoitos aqui são deliciosos. Você daria 15 reais num biscoito? Acabei de comprar esse aqui, cada um por 15 reais, numa loja chamada Fudge & Co. Alaskan Fudge & Co. Que uma amiga recomendou, falou que era muito gostoso. Então eu tava a fim de comer uma coisa doce hoje. Uma vez na vida, né? Acho que tudo bem fazer isso. Essa aqui é uma loja que vende materiais à base de maconha e você tem que ter 21 anos para entrar. Só que ele precisa ver o documento. É óbvio que eu não tenho menos de 21, né? Só que ele tem que ver o documento e não é qualquer documento, tem que ser ou passaporte ou carteira de motorista. Mesmo se for para olhar o produto. No final da Rua das Lembrancinhas tem essa praça de alimentação. Acabei de comprar um sorvete mega caro. $5 por esse sorvete aqui que chama Moose Track, a trilha do alce. É baunilha, pasta de amendoim e chocolate. Mas ó, também não dá pra economizar sempre, né? Assim, a experiência também é uma coisa que conta muito. Isso aqui também pra mim, eu acho que também é explorar o lugar quando você experimenta as coisas que tem nele. Aqui eu tô no final da rua de compras. E aí ela é bem sinalizada aqui. Se você quiser fazer trilha, se você quiser visitar a igreja russa ortodoxa. Aqui é a Rua Quinta, ó. 5th Street, Rua Quinta, Quinta Rua. A igreja ortodoxa, a rua tá aqui. É como a igreja ortodoxa russa, né? Não tem assento. Tem sempre poucos assentos assim, ó. Que é pra pessoa idosa, pra pessoa que realmente não consegue ficar em pé. Mas as cerimônias nas igrejas russas, as pessoas assistem de pé. E aí no quarteirão seguinte, a igreja russa, tem essa pracinha. E aqui já tem uma outra catedral. Catedral da Virgem Maria. Ela ali na frente, falando oi pra quem chegar. Olha, aqui tem um sítio histórico. Parece que foi a casa de alguém importante, ó. Dá pausa se você quiser ler depois. E tô comendo biscoito. Eu tô no parquinho das crianças agora. Engraçado que tem uma coisa que eu não achei aqui. O meu mapa indicava que tem aqui o memorial da cadeira vazia, Empty Chair Memorial, que é uma coisa para homenagear os japoneses durante a Segunda Guerra. Mas não achei. Não, até voltei aqui nessa praça para conferir se era aqui, talvez. Mas não, aqui só tem um banco, é para uma praça normal. Então simplesmente não existe. Aqui, ó, o número 15 do mapa não existe. Engraçado, aqui eu não tô vendo muito a bandeira dos Estados Unidos. Normalmente a gente vê em muitas residências, mas aqui não me pareceu menos que o normal. Aqui no Alasca, vários lugares tem essa lixeira anti-urso, porque daí o urso não consegue abrir. E não é tão simples assim, você coloca a mão aqui. E aí quando você enfia a mão aqui dentro, você ativa uma trava, você desativa uma trava, que aí você consegue fechar ela. Ó, ali tá o coisinho, ó, trancou. Aí quando eu coloco a mão aqui dentro, eu desativo aquela trava ali. Ali tá o prédio da biblioteca. Hoje eu descobri que se a biblioteca estiver fechada, dá pra vir aqui nesse parque, que é logo depois, olha, tem essa pessoa aqui vendendo. Ah, é uma barraquinha de comida filipina, tem aqui.
Que nesse parque aqui tem Wi-Fi. Vou testar agora, não sei se é bom. Olha, a prefeitura tá bem pertinho daquele parque. Isso aqui ainda não sei o que que é. Não sei o que que é isso. Os totens aqui, como sempre, tá bem ali. O Wi-Fi aqui tava bem horrível hoje. Chuva, 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 chuva. Agora no final da temporada aqui no Alasca, em Juneau. Então o que eu vou fazer? Museu, né? Vim aqui no Instituto do Heritage. Como que se fala isso? Ai, Síndrome de Luciana Gimenez. Heritage é o quê? Patrimônio. Instituto do Patrimônio do Alasca. Que é na frente aqui da avenida principal. Ali na beira do mar, na frente desse edifício azul. Aqui é o prédio da prefeitura também, né? Então, atrás do prédio da prefeitura, ou junto, não tô entendendo. Parece que é tudo meio junto. Tem esse Instituto do Patrimônio do Alasca e aí tem uma pequena exposição aqui. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje. E aí, se sobrar, depois eu vou visitando outros museus também. Claro, sempre perguntando se é grátis para tripulante. Ah, aqui não tem nada? O que tem aqui? Ah, banheiro só. Banheiro. Então aqui é o Centro Cultural, a entrada dele é por uma loja. A entrada é $7, não tem desconto para tripulação. Tem desconto para idoso, $5. Bom, então aqui temos 4 painéis explicativos. E aqui o cara disse que ali embaixo, no primeiro nível, eles faziam fogueira. Comiam aqui no segundo nível. E aqui no terceiro nível eles dormiam. Uma casa desse tamanho sustentaria 40 pessoas mais ou menos. Bom, e aí o que mais que tem aqui nesse centro? Artesanato Tlingit, que na verdade não pronuncia Tlingit, é um som que eu não consigo fazer. Mas quando você vê escrito, é Tlingit. E ali telas interativas que explicam sobre a pesca de halibut, um tipo de peixe. Ali os instrumentos de pesca. E aqui uma tela interativa sobre o salmão, tipos de salmão e etc, etc. Ali eu vi algumas exposições aqui tá o centro de exibição, ali tá o senhor que foi o nosso guia. E lojas, e aqui o que esse totem tem de especial? Ele é feito em 360 graus, porque normalmente não é uma coisa muito comum de você ver os totens assim, né? Então qualquer direção que você olha pra ele tem arte. E aqui é onde os artistas trabalham, essa parte aqui eu não tenho acesso. Ó, nesse prédio aqui da avenida principal eles deixaram registrado assim na parede para todo mundo saber que primeiro foi escola de ensino médio de 28 a 58, depois foi escola da capital e hoje é um prédio legislativo. Seguindo, descendo a Main Street. Aqui, ó, é o prédio do Capitólio que eu mostrei em um outro momento. E virando aqui à esquerda, você vai ver um monumento de um sino bem interessante. E homenageei a ele nessa estátua na frente do prédio do Capitólio. E ali atrás que tá o sino da Liberdade, ali. Nossa, olha esse elevador. Eles recomendaram a gente começar o passeio pelo 5 e depois ir descendo. Tem alguns tours guiados, alguns passeios guiados, mas que tem um determinado horário que você tem que seguir. Não foi o caso de hoje, não tive essa sorte hoje. Aqui então estou fazendo passeio autoguiado. E aí tem algumas portas aqui que dá para entrar, aqui ó, dá para entrar aqui nessa sala e ver, olha que interessante. O congresso, né? Congresso aqui da capital. E aqui vocês sabem como que eles são com medo de incêndio, né? Então todo lugar tem uma saída de emergência. Olha só que visão legal que se tem daqui, dessa saída de emergência do Capitólio. Ali tem esse outro prédio importante que já foram aquelas 3 coisas ali, ó. Tem a data marcada. O clima tá assim hoje. Pra lá tá a igreja russa, né? Que eu já visitei. As montanhas hoje aqui também estão lindas, mesmo num dia de chuva, pra mim. Bom, eu acho bonito. Vamos voltar e continuar explorando o resto do prédio. Então assim é a escada de incêndio, ela te leva até o térreo, então você consegue sair por aqui também. Mas só que quando você bate a porta, ela se tranca atrás de você. Então você não conseguiria voltar pelo mesmo lugar onde você saiu. E aqui tá recomendando também que você não deixe ninguém entrar por aqui, né? Você tenha certeza de que a porta fechou atrás de você. Aqui tem pessoas trabalhando, tem escrito assim, please come in, por favor, entre, mas não é porque tá aberta a visita, entendeu? É só uma gentileza caso você precise acessar aquele escritório ou aquela pessoa. Ainda aqui no 5º piso, né? Por isso que os números começam com 500 alguma coisa. Naquela sala ali, ó, tá escrito please come in, então eu entrei pra ver o que tinha.
E aí tinha esses pins em cima da mesa, olha, com o mapa do estado, cachorro, alce. E aí eu entrei e peguei, era de graça. E agora, o que tem aqui? Aqui é alguma outra sala importante de reunião desse povo do passado. O que acontecia aqui? Não sei. Bom, nas paredes dos corredores tem alguns trabalhos artísticos também. Alguma coisa a ver com financeiro. Eu falei do passado, mas eu esqueci que esse lugar aqui ainda está em uso, né? Ele só é antigo assim, tá parado assim hoje, mas ele ainda está ativo e muito bem conservado. A gente vê que é antigo, não saberia dizer quanto tempo. Chutaria uns 200 anos, assim, tem que olhar depois, eu posso colocar escrito. E aqui, tá vendo? Tem a ver com financeiro mesmo. Isso aqui é só o 5º piso, muito interessante. Eu gostei desse prédio e a entrada é grátis. E assim é o banheiro. Olha o mictório. Os vasos têm um formato engraçado. Tem 3 aqui, isso aqui, não sei se isso é mármore. O piso 4 são mais escritórios e nas paredes tem eventos históricos. Manchetes de jornais com eventos históricos que eles consideram importantes aqui. Olha só esse pedaço de arte que lindo aqui no escritório do governador, no 4º piso. E aqui nessa parede tem todos os governadores do Alasca. Tem uma mulher só ali, Sarah Palin. Olha esse trabalho nessas portas. Que incrível. Eu tô adorando esse prédio. Ah, aqui tem mais. Lieutenant Governors, então governadores Lieutenant, não sei como é que traduz isso. Lieutenant. Aqui tem um mapa do Alasca, uma outra peça de arte, mais banheiro. E aqui tem o escritório do governador Lieutenant. Olha só, um outro lugar aqui, parece o Congresso, né? Olha, esses... only legislators, então somente legisladores, então... eu não entendo de política americana. Bom, mas então aqui tem um representante Johnson, tem um McCabe, não sei, só sei que é interessante, só sei que eu tô gostando da visita. E essa Elizabeth Peratrovich, ela foi uma pessoa muito importante, porque eu vejo o nome dela em tudo quanto é lugar. Então agora aqui é o corredor, aquele que passa sobre a rua, que a gente vê lá de fora, e que ele é um corredor preto que conecta os 2 prédios, o prédio aqui do governo e outro prédio aqui que eu não sabia que também era do governo. Então hoje não tem nenhum político trabalhando aqui, é uma segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, aqui agora eu tô no 1º piso, eu errei feio, errei rude. Esse prédio tem menos de 100 anos, tem quase 100 anos na verdade. Foi construído na década de 30 do século passado e depois sofreu uma grande transformação, uma grande reforma, porque eles perceberam que tijolo começou a descolar, começou a ter vazamento e em caso de terremoto ele não era muito forte. Então teve uma grande reforma que durou 4 anos, eles sustentaram melhor as colunas de mármore que tem na entrada e várias outras modificações no prédio e também deixaram as paredes mais grossas também, construíram mais camadas de parede. Então ele não é 100% original e tem mais ou menos tem quase 100 anos. Então o prédio recebeu umas camadas de tijolos e essas colunas que antes estavam ali sustentadas somente pela gravidade tem suportes dentro delas para poder fincar bem firme no chão e não cair em caso de terremoto. Eu tô na fachada do Museu da Cidade, que eles oferecem tour guiado a pé, só que tem que pagar. Aqui estão os horários. Olha só o tanto que eu economizei. Lá no prédio do Capitólio tinha todos esses pins aqui exatamente iguais. Eu só não peguei... eu devia ter pegado dessa flor. Não peguei da flor, que é Não Me Esqueça, né? Forget Me Not. Peguei um de cada, com exceção da flor. Olha o quanto que eu economizei. Aqui na lojinha, eles estão R$1,50 cada. O que daria mais ou menos R$8 cada um. Bom, aqui tô no Museu da Cidade agora. Objetos, textos... Vai ter uma sala ali que também tem um vídeo que dura 26 minutos. E se te falar que lá no Congresso tem um vídeo que dura 15 minutos. E aqui, bom, todo quanto é tipo de história que você puder imaginar aqui do estado e tudo, conta aqui nesse prédio. Aqui provavelmente é a parte de mineração. Não teve desconto pra mim, mesmo sendo funcionário do navio. Ela falou que não tem desconto, foram $7. E é só um piso, e aqui tem uma exposição temporária sobre essas roupas aqui de nativos. Essas coisas aqui estão expostas atrás do museu.
Aqui tá escrito, se você vê alguma arte que você goste, leve para casa. E se tiver espaço aí nessa galeria, né, nesse armário, você pode colocar sua própria arte para doar, para doação. Abre praticamente todos os dias, determinados horários, e custa hoje, na metade de 2024, custa $7 a entrada. Aqui você consegue ver todo o prédio, fica na frente do Alaska Fisherman Building, do prédio de pescadores. E aqui temos o prédio do Capitólio com o sino que eu falei antes, que chama Sino da Liberdade. O sino da Liberdade tá ali. Cadê? Ali, o sino da Liberdade. Liberty Bell. Ali atrás está o prédio do Capitólio e o Museu Douglas. A cidade é cheia desses cantinhos bonitinhos. Olha só isso aqui, essa casa na esquina. Biblioteca grátis. Colocaram ali uma fonte com uma água caindo 24 horas para dar esse barulhinho. Aí tem essa ponte, esse viaduto aqui que você passa para a rua de cima. Um banco ali do outro lado. A vista... Não, isso aqui é feio, isso aqui é a compra da mulher. É, só caminhar pela cidade é uma coisa muito linda. Aquela ponte ali leva para o outro lado da cidade. Eu ainda não fui lá, mas imagino que seja uma área somente residencial. Somente tem um ônibus apenas que cruza para lá, que é o ônibus número 1. Então também tem morador de rua, uma coisa que me surpreendeu aqui. Morador de rua em Juneau. Eu não falei antes para eles não me escutarem, mas imagina como deve ser morador de rua no Alasca. Se no Rio Grande do Sul eu já imaginava que era terrível. Imagina um lugar tão frio assim. Claro que no inverno deve ter alguma coisa, algum abrigo, alguma coisa assim. Não teria como eles ficarem na rua o tempo todo. Achei essa casa tão bonita, né? A casa do governador, mas aqui tá explícito na porta. Residência privada. Então não é um lugar para você visitar. Aqui é onde o governador mora. E é isso. Engraçado, né, que não tem muita segurança, é aberto já ali. Tem uma câmera, né? Tudo bem. Talvez alguma alarme tenha soado internamente por eu ter chegado perto da porta. Mas aparentemente, olha só, tudo muito aberto, sem grade, sem nenhum guarda aqui. Olha só, a tradição americana de ter uma casa na árvore. Essa aqui é a segunda que eu vejo. Essa aqui não tem muito a cara de casa, né? Mas é uma estrutura na árvore. Que gramado lindo. Na frente do prédio federal, estação de bombeiros. E na frente da estação de bombeiros tem um ponto de ônibus também. Fiquei imaginando o que esse povo quer dizer com prédio federal. Ali tá explicando um pouco melhor. Courthouse, tipo corte, né, tribunal, e correios, post office. Cemitério de Evergreen, tá bem do lado toda aquela área residencial. É um parque super bonito de você andar. Alguns túmulos parecem abandonados, a maioria deles parecem bem antigos. Eu pessoalmente gosto dos túmulos abandonados, porque dá uma ideia de uma coisa mais natural. Eu gosto quando as coisas eu consigo mais ou menos estimar a época em que elas foram feitas ou construídas. E quando, a partir do momento que tem restauração, isso se perde um pouco, né? Não que eu seja contra a restauração, acho que é importante, porque os edifícios fiquem de pé. Mas no caso aqui do cemitério, fica mais interessante assim. As pessoas morreram em 26, 53, 48. Aquela cruz ali é do Evergreen. E perto do Evergreen tem uma rua que chama Emmett, que faz um balão. É uma rua assim que você circula, vai pra lá, você sai lá no cemitério, no mesmo lugar. E aqui tem uma trilha, chama trilha. Tem uma placa aqui falando que é Private Drive, mas eu acho que eu acho que tá falando dessa estrada aqui. Não tá falando daqui, porque aqui não tem como você dirigir, né? Aqui não tem como você drive. Bom, o caminho dessa trilha é bem bonito, bem interessante, mas vou continuar na cidade. E esse vídeo também é sobre a cidade, né? Se você quiser ver outros vídeos sobre trilhas de fazer aqui em Juneau, eu vou deixar como sugestão no final desse vídeo aqui. Que curioso, tô andando aqui na rua Willow, que quase esquina com a rua Maple. E aí ela, no mapa também, parecia que ela era sem saída, só que aqui tá continuando uma trilha. Não sei o que vai dar lá, vamos continuar um pouquinho, vou andar um pouquinho pra ver o que vai dar. É mais ou menos perto do cemitério. Olha, a rua acabou, tem essa cerca aqui, essa trilha não sei onde vai dar. O que é? Ah, isso é um acesso para uma área de que tem avalanche frequentemente. Então você pode arriscar sua vida a partir do momento que você cruza esse portão. Oi, que medo! Bom, eu tenho que estar no navio daqui a 2 horas, então vou deixar essa trilha para outro dia. E aí, se for o caso, eu faço um vídeo sobre ela. Caramba, eu acho que eu nunca vi um coelho desse tamanho. Oi!
Fala oi, seguidores. É isso mesmo, oi, seguidores. Simpático. Do lado da escola de ensino médio tem uma piscina que chama Juneau Douglas High School, que é a escola de ensino médio Juneau Douglas. E aqui tem Augustus G. Brown Swimming Pool, piscina do Augustus Marrom. Tem uma galera nadando ali, ó. Vou descobrir como é que é pra entrar. Eu tô precisando de salva-vidas. É trabalho temporário, trabalho assim de meio período e ganha $16,64 por hora. Trabalho de 5 a 20 horas por semana. E tem uma escala flexível e tem treinamento contínuo. Então aqui tá o e-mail se você quiser vir. Olha, a atendente da piscina foi bem simpática. O passe diário é $8, mas tem promoção que não vale a pena. 10 passes por $75. É uma economia só de 50 centavos e você não tem garantia de que vai conseguir vir todas as vezes, né? Tem uma academia que você faz por conta própria. Ela te dá uns horários tem algumas aulas, mas são pouquíssimas aulas durante o dia. Tem aeróbica que você pode fazer na piscina. E são 2 piscinas, uma para prática mesmo, que deve ter, me pareceu 35 metros talvez, 25, 30 metros. E uma outra que é para recreação, para você brincar com as crianças, para você ficar de boa, sem estar se exercitando. Ela falou que a água da piscina de exercício é um pouquinho mais fria que a outra. E tem sauna também, é sauna seca. Nossa, eu nunca vi aqui em Juneau tanta queda d'água assim, né, daquele monte ali, que eu já vi aquele monte antes, mas nunca tinha reparado em tanta queda d'água assim junto. Acabei de nadar aqui na piscina Augustus Brown, só nadei por 1 hora sem parar. Tinha uma aula acontecendo no lado, aos corvos aqui pela rua. Choveu o dia inteiro e agora que é no fim da tarde que tá saindo o sol. Roubou um pacote ali de alguma coisa. A cidade está em obras. Costume deles de se desapegar das coisas e expondo assim na rua. Então porque talvez não se sirva para você, mas talvez tenha utilidade para outras pessoas. Mentira, uma capa de iPhone 14. A minha tá péssima. Caramba, tem umas florzinhas, mas tudo bem, vou pegar pra mim. Olha o alquimista inglês, Paulo Coelho. Eu acabei de pegar ali numa outra caixa uma máquina de cortar cabelo. Não sei se vai funcionar quando eu ligar no navio, né? Olha, muita coisa. Então eu fico com isso aqui. Fico com isso. O alquimista inglês? Não sei, acho que não. Mas eu tenho que ler, eu quero ler ainda algum dia, mas eu quero ler o original. Isso aí, ótimo, né? Indo às compras de graça hoje. Aqui é um tipo de loja americana também que é um perfeito outlet. Pra quem não é muito apegado, né, como eu. Exército da Salvação são só roupas de caridade. Aqui, ó. No domingo tá fechado e abre todos os outros dias. Então tem coisas baratas, tem coisas que não serve pra nada. Tem porcaria, mas você acaba encontrando alguma coisa interessante, né? Eu gosto. Esse aqui é o Centro de Artes de Juneau, mas hoje é domingo e domingo tá fechado. Não gosto quando a gente para aqui no domingo. Se eu tivesse mais tempo eu poderia fazer uma trilha, mas não tenho tanto tempo assim hoje. E ali tá um centro de convenções. Aqui, ó, esse vermelho aqui, ó. Você só vê mais árvore do que tudo, né? Bom, aqui nessa beirada da estrada tem um monumento ali numa baleia. Aqui tá a entrada oficial do Centro de Artes, Arts Culture Center Juneau. E é um museu também, ó, State Museum, é aqui, nesse mesmo prédio. Perto desse centro de cultura e museu tem outro museu com uma biblioteca. Ó, aquele cara que tá ali, olha, provavelmente ele é morador de rua, viu? Acabei de ver numa outra praça um policial acordando um cara que tava dormindo na rua, falando pra ele que agora ele tinha que sair, que era pra ele levantar. Então aparentemente eles deixam eles dormirem, mas aí de noite, de dia, assim que amanhece, né, que tem turista, eu acho que eles não querem que vejam que tem morador de rua mesmo. No domingo vai abrir, o museu abre às 9, de 9 às 4h30. Então... Não, desisti de novo, achei que 45 minutos não valeria a pena para pagar $14, que dá o quê? R$80 mais ou menos na cotação de hoje, de setembro de 2024. Tem muitos vídeos aqui, perguntei para ela como que seria, ela falou assim, normalmente as pessoas gastam 1 hora para ver. Só que ela me falou que tem vídeo, então acho que seria interessante ver os vídeos. Os textos eu poderia fotografar e ler depois, né? Mas aí só fiquei usando o Wi-Fi
Quando eu tenho uma piada que quando eu fico só no Wi-Fi, eu falo que eu faço estilo filipino. Porque quando você vai nos portos, normalmente você vê muitos dos filipinos, eles adoram Wi-Fi. Eles ficam lá aproveitando a internet. Bom, aí agora eu vou comer o salmão que eu comi, um caldo de salmão que eu comi aqui outro dia perto, e que é só $5,50 e que é delicioso. E lá também tem Wi-Fi. E começou a chover também. Parece meio michuruca essa estátua, mas é um monumento ao homem nativo que foi pra guerra. E aí na frente desse monumento, ali tem uns textos lá com o nome de algumas pessoas. Na frente desse monumento tem esse café. Ai, tá fechado. Nossa, aqui tem simplesmente o melhor caldo de salmão que eu já comi e que é $5,50. E eles fecharam hoje, é porque é domingo esse inferno. Bom, resolvi comer um crepe então. Aqui um crepe de salmão, chama Gastino, $14. Olha só, aqui em Junô também a gente vê aquele fenômeno dos salmões subindo o rio para poder desovar no rio, saindo do mar e desovando aqui no rio, ó. Tá vendo? Aí, ó, esses peixes aí, só que aqui não tem muito, é super raso, tá vendo? Super raso. Nossa, aquele deve valer uns R$200, pelo menos, né? Olha ali, ó, pra lá também tem uma outra turma de salmão. E as águias estão voando em cima, mas esses pássaros eu acho que não comem eles não, porque são muito pequenos esses pássaros. Bom, vou continuar andando, o navio tá ali. Vou continuar andando pra cá pra ver um parque que tem aqui que tem um monumento famoso de uma baleia. Olha só quanto salmão já morreu aqui. E tem aquela história de que quando eles desovam, daí eles morrem. E aí o rio traz de volta pro mar. Construíram essa plataforma aqui do lado do mar. O pessoal tá caminhando pra lá. Ah, aqui já é o parque que eu tava procurando. Essa escultura que tem aqui, tô achando muito parecida com uma escultura que tem em Reykjavik. Só que de Reykjavik é maior. Eu vim de lá, né? Andei aqui um pouco nessa passarela e tô aqui no meio do caminho dessa passarela. Continuar andando por aqui, tem uma pequena ilhazinha. Essa parte aqui é uma pequena ilhazinha. E se eu atravessar aquela outra ponte, é um lugar chamado Douglas, o número 1. O ônibus número 1 leva pra lá. Mas hoje é domingo, tá com horário reduzido, vão começar a rodar só às 9. Quem mora aqui eu acho que gosta de passear nesse parque também, porque eu encontrei gente que parecendo gente local, passeando com cachorro. Ali o barquinho vai, a vida vai. E aqui tá aqui o monumento da baleia, o famoso monumento da baleia desse parque. Totens, como em todo lugar, né? É um elemento importante da cultura nativa. Então todas as cidades você vê totens aqui no Alasca. Olha, tem mesas e cadeiras aqui disponíveis para qualquer um. Não sei como é que o vento não tá levando essas cadeiras. E várias placas aqui também explicando as coisas. Eu não sei como é que fica o nome dessa baleia em português. Humpback é o nome dela. Aqui tá aqui a escultura, ó, a escultura é de um tamanho praticamente real, né, de uma baleia humpback. Olha, essa aqui não ataca humano não. E aqui nessa ponta, olha só como é que são os bancos são caudas de baleia. Aqui tem um lugar com vidro por causa do vento, para você fazer um piqueniquezinho. Muito legal. A ideia do artista talvez tenha sido representar a baleia assim quando ela pula, sabe? Quando ela pula, então toda a água escorre pelo corpo dela. Olha, enquanto eu desço a rua, vejo uma marcha a favor do aborto. Aqui as pessoas estão manifestando a favor do aborto na rua principal, esquina com a 3rd Street. Então eles estavam gritando tipo our body, our choice. Então nosso corpo, nossa escolha. De volta aqui na praça, perto da bicicleta. Ó, perto da biblioteca tem um artista. E aí, aqui se encerrou o protesto. O que nós queremos, escolhas, quando queremos, agora. Então, pró-criança, pró-família, pró-escolha. O teor do protesto é mais sobre o direito da mulher escolher se quer abortar ou não, pelo que eu entendi, né? Garotas querem ter direitos fundamentais, é um trocadilho com aquela música da Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Então, não posso... que mais? Liberdade de reprodução. A escolha mais difícil que uma mulher pode fazer não é sua, é da mulher. Então, direitos femininos são direitos humanos. Era mais isso. Então, essa aqui era a galera total. Quase todas mulheres. E tinha o que aqui, na sua opinião? Talvez umas 30 pessoas. E o outono chegou em Juneau, final de setembro de 2000.
T24. Aqui tem a Praça Marine Park. De vez em quando tem pessoas aqui que eu acho que são sem terra, gente, porque eles estão aqui desde de manhã. Olha que lindo que tá essa rua amarelada desse jeito. 6 da tarde, agora nessa época do ano, final de setembro, já tá começando a escurecer mais cedo.